eu vendi show pra caramba, a gente fez show no Brasil inteiro, a gente fez muito show nessa turnê, foi em 2013, 2014, tanto que era 2013 e foi tanto show que a gente acabou fazendo em 2014 também. Tem uma coisa assim também, o André, ele tinha essa coisa de saber que ele realmente tinha que ir onde o público tava, né, aquela coisa, não vou só tocar show grandão, que o ingresso custa caro. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Você desenvolveu uma outra função, né? Você acha que não trabalhou diretamente com o Paulo, mas trabalhou com o Nando. Então, eu queria que você explicasse qual a diferença da função do Nando na turnê do Viper, né? Que vocês trabalharam junto, e a sua função, pra galera entender, assim, como que vocês trabalhavam nos backstages com o André. Então, a função que eu exerci mais com o André foi de agente, né? Que a gente chama de booking agent, né? Eu vendia os shows e eu via muito sentido, né, em fazer a produção ou ser a tour manager, né, porque eu não gostava de só vender o show e não ir no show, né, eu gostava de ver todo o processo, fechar o show, fazer toda a produção, ir lá e ver todo mundo pirando, entendeu? Era isso que eu gostava de ver o processo todo, fazer o show, vender o show e fazer a coisa toda acontecer, né? Eu via sentido em fazer a coisa toda, apesar de que era bem puxado, né? Porque você tem que vender o show, você tem um trabalho, e o trabalho de estrada é bem puxado, né? Você dorme pouco, se cansa muito, né, e tal. Mas eu conseguia fazer as duas coisas, eu acho, né? Talvez não fosse a melhor tour manager, de repente, mas o André gostava do jeito que eu fazia as coisas, né? Porque sempre fazia do jeito que ele gostava, que era uma coisa bem tranquila, uma vibe boa, todo mundo feliz, todo mundo dando risada. Era isso que Quem não está percebendo, a Vera, ela tem basicamente o mesmo zen que o André. Acho que por isso que deu tão certo, né, Vera? Eu sempre falei isso, cara. Cara, a Vera é a pessoa mais indicada para trabalhar com o André, cara, porque, cara, ela tem essa calma que o André tem. Porque quem é muito acelerado... O mundo tá caindo, tem pepino em show, em cidade, você chega lá, não foi o que foi combinado, tem um monte de coisa que acontece no meio dessa história toda, e a Vera sempre, nós vamos resolver, calma. Então isso eu acho, cara, uma característica sensacional na Vera, e passava muito perrengue, né, Vera? Você pegou muito perrengue nessa época, principalmente acho que é do André Solo, não? Olha, perrengue assim, nem tanto, eu acho que a gente... né, sei, eu fazia as coisas, olha, a real é que eu fazia as coisas bem de acordo com o jeito do André, né? Então a produção tinha que virar, tinha que ser feita ao redor dele, né? Porque assim, todo mundo sabe, todo mundo já tá falando, né, que o André, ele tinha essa coisa de dormir de dia e ficar acordado à noite, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, e o que acontece? O André, para ele cantar bem, não era assim, ele não tinha problema com ar-condicionado, bebida gelada, sei lá, qualquer coisa, ele não tinha problema, mas para ele cantar bem, para ele fazer um bom show,
ele tinha que dormir pelo menos 4 horas antes do show. Então, eu fazia tudo de um jeito para que a gente chegasse no local do show com bastante antecedência, porque ele era bem, né, tranquilo, ele, né, sei lá, demorava, então tinha que ter aquele tempo para ele descansar, para ele fazer um bom show. Então, isso era o mais importante, né? E então, às vezes, era complicado, por exemplo, às vezes eu fazia um cronograma que a gente tinha que pegar o avião às 6 da manhã, 7 da manhã, né? Se você pega o avião às 7 da manhã, você já não dorme, porque você tem que acordar às 4 para estar às 5 no aeroporto, né? Então, E no caso você do já André, não ele estava dorme. acordado desde 5. Exatamente, só que ele estava acordado, para ele estava tudo tranquilo. E mesmo estrada, assim, às vezes a gente saía bem cedo, né? Eu marcava a van, a gente saía bem cedo, para quê? Para que a gente pudesse fazer as coisas, mas principalmente para o André ter o tempo dele para descansar, que seria o quê? Depois das 2 da tarde, 3, entendeu? Até a hora do show. Então, eu fazia as coisas de modo que fosse uma coisa harmoniosa, que ele conseguisse dormir. E, né, eu também sempre lidei assim com os produtores de show assim numa boa, sabe? Nunca fui assim muito de brigar, né? Sempre conversava, tinha muita paciência, né? Porque os promotores de shows são fãs como a gente, entendeu? Uhum. A maioria das pessoas que fazem show de metal, elas não fazem pra ganhar dinheiro, né? Se fosse pra ganhar dinheiro ia fazer o estilo, na é verdade? Quem trabalha com metal é fã. Começou Exatamente. Gosta de apanhar na cabeça. Então, eu não ia estragar o dia do promotor, que ele estava querendo, que ele sonhou em trazer o André Matos, sabe? É uma coisa que, na verdade, todo mundo é fã, né? Todo mundo quer fazer a coisa acontecer. Na maioria das vezes, que eu posso dizer algumas coisas, claro, a gente teve problema, a gente passou por MOA, alguns cancelamentos, algumas coisas, mas eu acho que não foi tanto em relação ao número de shows que a gente fez, sabe? Eu acho que a gente conseguia fazer as coisas. Os shows, né? Quando a gente fazia. O André sempre. Ele estava. Bom, quem não sabe, né? O André é um comediante, né? O André ele é muito engraçado, ele é uma piada, né? Ele gosta de ser engraçado, assim, né? Gostava de ser engraçado e a gente só ria com ele. Então, as turnês, todos os shows que a gente fazia, né, tinha esse clima bom, a gente dava muita risada, todo mundo falava muita besteira, então era só isso, a gente só ria, né? O André sempre falava coisas engraçadas, né? A gente dava muita risada com ele, né? Além dele ser, óbvio, uma pessoa, um cara inteligentíssimo, né? Ele tinha aquele humor, né? Um humor rápido, né? Então a gente dava muita risada com ele. Então, sempre esses shows, assim, a gente fazia de uma maneira que fosse uma coisa bem gostosa, bem tranquila, entendeu? Ele ia curtindo, né? Eu gostaria de falar, né? Assim, tem muita gente que é muito desinformada, né? Então, assim, para informar as pessoas, né? Primeiro você antes de falar, vai se informar, porque a gente vê que as pessoas falam assim, a carreira solo do André, né, não deu certo, ele não tocava em lugar nenhum, ele era um cara que não fazia show, era um cara que foi um fracasso. Eu queria que a Vera, que tá aqui agora, nos falasse quantos shows, para quantos lugares vocês foram com a turnê, tanto da Turns of the Light, junto com a Do Angels Cry, né, junto com depois do Holy Land, acho que você pegou um pedaço, não sei se você pegou um pedaço, teve a de 30 anos, né, então assim, todas essas turnês, e outra, Vera, eu queria também, além de você responder esses, quem tava nessa época, você fazia a parte também de empresária dele, não? De estar ali cuidando de coisas que um empresário cuidaria, eu queria que você mostrasse pra galera quem era a equipe do André nessa época. Eu acredito que era muito Vera. Bom, começando com a primeira pergunta, né? Eu acho assim, claro que quando ele estava na carreira solo dele, eu comecei a trabalhar com o André no final do disco Mentalize, né? E
É claro que, né, os discos da carreira solo não tiveram o mesmo sucesso quando ele estava no Angra, quando ele fez o Xamã, né, ou o Viper também, né? Isso a gente não está falando, mas a gente fez muito show mesmo assim, né? Eu peguei a época do The Turn of the Lights, e aí a gente, nessa época que a gente ia lançar, a gente fez alguns shows, e aí chegou o Viper, né? Que é o Nando Machado, era empresário. E aí eu fui vender os shows do Viper. E aí a gente fez um monte de show, um monte, né? E daí, quando a gente acabou a turnê do Viper e a gente foi fazer o The Turn of the Lights, aí era um aniversário do Angels Cry. E aí o André, como ele já estava acostumado a fazer aquele show super longo, né, com o Viper, que ele tocava 2 discos na íntegra, ele falou assim, por que a gente não, por que não fazer o Angels Cry na íntegra, né? Então ia ser o mesmo esquema, ia ser um show de 2h30, com intervalo e tal, show super longo, né? E aí a gente falou, bom, então vamos fazer. E aí também eu vendi show pra caramba, a gente fez show no Brasil inteiro, a gente fez muito show nessa turnê, foi em 2013, 2014. Tanto que era 2013 e foi tanto show que a gente acabou fazendo em 2014 também, né? Então, às vezes as pessoas assim não sabem, porque talvez não teve não teve muitos shows grandes, mas assim, os shows todos que eu vendi, ou que eu produzi, eles eram um sucesso, né? Muitos eram sold out, sabe? A gente viajou por várias cidades do Brasil, então os fãs tiveram a oportunidade de ver, né? Então tem gente também que eu vi que fala, o André teve uma carreira solo bem sucedida, porque ele não ficou parado, né? Ele ficou fazendo shows e detonando no palco sempre, fazendo o show perfeito e as pessoas curtindo pra caramba os shows. Então, talvez não seja assim, por exemplo, shows muito grandes ou em casas gigantes, né? Mas a gente tocou em várias cidades pequenas, o Nordeste, Centro-Oeste, o Sul inteiro, entendeu? A gente tocou em vários lugares. Então, eu acho que tem uma coisa assim também, o André, ele tinha essa coisa de saber que ele realmente tinha que ir onde o público estava, né? Aquela coisa, não vou só tocar show grandão, que o ingresso custa caro e as pessoas não conseguem ir, entendeu? Ele fazia show, às vezes, em lugares, porque não é, né? Afinal, o Brasil, ele é muito diverso. Tem lugares que são cidades pequenas, tem lugares que não tem casa de show, tem lugar que, né? Mas todo lugar que você vai tem o público metal. Então, não importa onde que dava para fazer, a gente ia lá e fazia, entendeu? E o André não se recusava nunca em tocar no lugar nenhum. Então, isso era o lugar. Ele acabou indo em cidades que nunca foi, né? Você imagina, para um fã que é lá do interior, sei lá, de uma cidade do interiorzinho, lá do Nordeste, conseguiu ver o André, né? Conseguiu ver um show do André na sua cidade. Não precisou ir para uma cidade grande para assistir. Então, assim, é isso que você falou. O artista vai onde o povo tá, né? Onde tá o público dele. E ele não se recusava. Exatamente. Ele sabia, por exemplo, claro, a gente participou dos maiores festivais, né? O Rock in Rio, abriu para o rock, por ano rock, todos os festivais, né, bacanas de todo o Brasil, né? Mas tinha cidade que não tinha, né? Não tinha o festival, ou não tinha casa de show bacana, entendeu? Mas tinha o público metal. Então, e às vezes não dava para cobrar muito caro o cachê, né? Porque a equipe era grande, você sabe que as passagens de avião são super caras aqui, né? Tudo é caro, né? Então, às vezes o promotor fala assim, poxa, para fazer esse show aqui, a conta, né, não tá dando, tal. Aí a gente fazia no valor que dava para fazer, porque ele queria se apresentar para todas as pessoas, porque também não adiantava fazer um show com um ingresso caríssimo e as pessoas não iam poder ir assistir, né?